Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Quero desejar a você que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, enfim, tudo que você colocar nas suas mãos, que a bênção do Senhor possa estar adiante, te protegendo e te guardando. Bom, a gente está numa série de estudos bíblicos, estamos estudando ali alguns livros da Bíblia, conhecendo quem são os autores, o período de escrita, quais são os principais acontecimentos, né? E é óbvio que dentro de cada livro existe acontecimentos assim incríveis, impressionantes, que mexem com a nossa alma, com a nossa vida e que, de certa forma, a gente aprende muito. Então, eu decidi trazer para vocês aqui um relato, uma história que compõe o livro de Gênesis. Eu diria que é uma história bem impactante para as nossas vidas também. E logo no livro de Gênesis, a gente já vê ali um ato, uma personificação, um ato simbólico, digamos assim, que nos arremete ali ao sacrifício de Jesus na cruz. E ali no livro de Gênesis tem a história de um jovem chamado José. Conversando esses dias com um professor da faculdade, o professor Givaldo Matos, quero deixar um forte abraço para ele aqui, ele nos trouxe um entendimento assim riquíssimo de detalhes de uma situação que José vivenciou e que nos arremete à pessoa de Cristo. Vamos partir do princípio que muitas pessoas acreditam que a liderança espiritual ela está necessariamente atrelada à pessoa mais velha, mas na Bíblia não é assim que funciona. A liderança espiritual ela está atrelada a quem é mais responsável. E a gente sabe que idade não define responsabilidade. E a Bíblia conta que José, antes dele ser ali, posto como governador do Egito, ele passa ali uma série, na verdade, né, de tribulações ali, de turbulências na vida dele. E a Bíblia traz alguns relatos pra gente ali bem interessante, pra gente entender até um fato que vai ligar a pessoa de Cristo. A Bíblia nos diz que José era um jovem sonhador. E ele era o filho, digamos que predileto de Jacó. Por quê? Porque ele era o filho mais moço, né, ou seja, o caçula ali da família, era mais apegado ali ao pai, o pai apegado a ele. E anos antes de José até mesmo se tornar ali governador do Egito, ele teve um sonho profético que mudaria para sempre a história da nação de Israel. Estava ele e os irmãos no campo colhendo trigo, e os feixes de trigo dele e dos irmãos se levantaram aos céus, e os feixes de trigo dele ficou no centro, e os feixes de trigo dos irmãos se curvou diante desse feixe de trigo que ficou no centro. E esse ato de se curvar, ele remete muito à questão do reinado, de domínio, de poder, né, de controle sobre os demais ali. E José, ele vai contar esse sonho e ele conta para o pai Jacó e para os irmãos, e você vai perceber que Jacó, ele de uma certa forma, ele até meio que repreende José. Ele fala assim, olha, acaso então será eu, a tua mãe, os teus irmãos, nos curvaremos diante de você? Você percebe que Jacó, ele traz uma noção assim, será que isso vai acontecer? Como assim? Entendeu? Só que a Bíblia diz que também Jacó retém esse sonho no coração, porque é um sonho profético. Precisamos entender isso. Nós vamos voltar nisso mais à frente. Então José era um filho mimado. José era um filho que, sabe, era ali mimado pelo pai e pela mãe, e os irmãos, de certo modo, o via ali como algo assim, né, de rivalidade, onde disputava talvez a atenção, o amor, o carinho do pai. E esse sonho profético, ele acaba, de uma certa forma, aguçando ainda mais o ódio dos irmãos pela pessoa de José. Então precisamos entender também que talvez José até de uma certa forma contasse vantagem de todo o carinho, de todo o amor, de todo o cuidado, né? Imagina os filhos mais velhos de Jacó trabalhando ali, né, arando o campo, no sol quente, José na sombra, só levando comida e sonhando e brincando, sorrindo. Então, é um cenário assim que a gente às vezes consegue imaginar até pelo contexto familiar, né? Então os irmãos, eles criam ainda mais um ódio por José depois desse sonho, até o apelidam de o sonhador, né? E certa vez eles tramam ali acabar com a vida de José. Eles pegam José, jogam dentro de um fosso ali, dentro de um poço, né? E ali dentro ele tá ali sofrendo, tá naquela angústia e tal, e se levanta um filho de Jacó, ou seja, um irmão de José, chamado Judá. E Judá foi quem convenceu os demais irmãos a retirar José do poço e vender ele como escravo para os ismaelitas. E Judá fez isso temendo pela vida de José. Só que Judá, de uma certa forma, ele carrega esse luto com ele de ver o pai definhando por décadas. Porque, veja bem, criaram uma narrativa e uma história. Qual foi a história?
pegaram aquela túnica que o pai havia feito, né, que o pai Jacó havia feito para José, mataram um animal, pegaram o sangue desse animal, sujaram nessa túnica e levaram até Jacó e falaram, olha, infelizmente José foi estraçalhado por um animal. Então essa foi a saída que eles encontraram para poder se livrar da situação, né? Porém, isso trouxe grande angústia e tristeza no coração de Jacó. Então você imagina que os irmãos de José, eles passaram por décadas, de certa forma, vendo o pai vivendo aquele luto constantemente. E Judá, ele se sente, de uma certa forma, meio que responsável por aquilo, meio que culpado por aquilo também. E a Bíblia fala que anos depois, quando José ele já está lá como governador do Egito e que vem aquela grande fome, toda a região ali em volta do Egito começa a padecer. E aí, pela primeira vez, o povo ali da região do Egito tem que ir até o Egito para comprar alimento. E a família de Jacó, obviamente, passando necessidade, teria que ir até o Egito para poder adquirir alimento, porque se espalhou por toda a terra que o Egito estava preparado. E na verdade todo esse preparo do Egito se deve à pessoa de José, que recebeu ali a orientação de Deus, né, divina sabedoria, para administrar toda essa fartura nos anos de bonança, para poder alimentar esse povo nos anos de escassez. Então a história diz que os irmãos vão até o Egito e José vê os irmãos chegando lá. Só que ele não se revela, ele não se mostra, olha, eu sou José. Não, ele segura a situação. Obviamente os irmãos não o reconheceram porque são décadas de história. Obviamente ele também estava caracterizado como um grande faraó, então as vestimentas já eram outra, a cultura da qual ele já havia sido introduzida era uma cultura diferente, era uma postura diferente. E aí a história diz que José conversa com aqueles homens que são os irmãos dele, né? E ele pergunta, olha, vocês por acaso não têm mais irmãos? Durante esse processo dele ser vendido como escravo até ele chegar no posto de governador, a Bíblia vai falar que Jacó teve mais um filho. E ele teve um filho com a sua amada, a mulher a qual ele amava, que era Raquel. Esse filho, ele deu o nome de Benjamim. Só que quando os irmãos de José vai no Egito para buscar alimento, Jacó não permite que Benjamim vá na primeira vez, porque ele tem medo de perder Benjamim, assim como ele perdeu José. Então José, conversando com os irmãos, ele pergunta, vocês por acaso não teriam mais irmãos? E aí a história diz que eles falam, olha, nós temos sim, um irmão infelizmente foi despedaçado por um animal e o outro mais moço ficou com o nosso velho pai Jacó. E aí você percebe que eles mantêm aquela narrativa, aquela história. Acredito que o coração ali se partindo, né, por continuar mentindo e vivendo ali uma mentira. E qual era a história? De que José havia sido despedaçado. Então, querendo ou não, eles acreditaram e tiveram que manter essa narrativa por muito tempo. E aí José fala o seguinte para os irmãos dele, olha, vocês podem retornar para a terra de vocês, leve aqui o alimento e tal, mas na próxima vez que vocês vierem aqui, vocês deverão trazer consigo o irmão mais moço de vocês, que no caso seria o Benjamim. E aí os irmãos de José retornam ali até Jacó, levam os alimentos e tal, a fome bate novamente, e eles têm que tomar aquela decisão de levar o filho mais moço, e aí para convencer o pai Jacó. Aí entra a grande dificuldade, porque Jacó já vivia uma dor de ter perdido o filho a qual ele amava, né, que é a pessoa de José. Então Jacó entra ali um grande conflito de deixar e não deixar, né, Benjamim ir até o Egito. E você vai perceber que Judá não era o filho mais velho. O filho mais velho era Rúben. Só que Judá, ele decide chamar a responsabilidade daquela situação de levar Benjamim até o Egito para si. Judá se posiciona como aquele responsável para trazer Benjamim de volta. Ele faz uma promessa para Jacó de que ele vai trazer Benjamim de volta, né? Porque ele se preocupa com o coração do pai. O coração do pai já estava ferido e, na verdade, Jacó já estava também avançado em idade. E aí Jacó cedeu. Jacó deixou que Benjamim fosse até o Egito junto com os irmãos. E aí a narrativa continua. Eles encontram com José, José dá o alimento para eles. José queria descobrir se os irmãos seriam capazes de abandonar mais um filho de Jacó, como eles já haviam feito no passado. E aí José ordena que um dos seus escravos pegue a sua taça, uma taça de prata, e esconda essa taça dentro do saco de trigo a qual Benjamim estava levando. E na hora que eles estão indo embora do Egito, os oficiais do Egito fazem uma revista. Eles param os irmãos de José ali, né, que até então eles não reconheciam como irmão de José, e eles fazem uma revista. E ao fazer essa revista, eles encontram essa taça dentro do fardo de alimento ali, que era o trigo, né, da qual Benjamim era
responsável. Quando eles encontram essa taça, a história diz que os irmãos rasgam as vestes, se jogam no chão e entra um grande desespero. E é claro que José está ali fazendo parte de toda essa revista, de todo esse enredo. E aí José profere uma sentença. E qual é a sentença? Que o filho mais moço de Jacó deveria ficar preso, sendo escravo ali para todo sempre. E é aqui que a história de Israel toma um rumo eterno. A Bíblia diz que quando José profere a sentença, Judá, e ele se prostra diante do governador, que é José, e ele traz um discurso assim muito lindo. Ele lembra que ele prometeu ao pai Jacó levar o filho mais novo de volta. E ele sabia que se ele não levasse, não retornasse com esse filho mais novo, o pai Jacó não aguentaria tamanha dor e acabaria morrendo. Isso seria o golpe final na vida de Jacó. E Judá, ele diz algumas palavras que ecoa até hoje. Ele disse assim: olha, fique eu, teu servo, no lugar do mais moço, ou seja, como escravo. Então Judá, ele se entrega voluntariamente para que o filho amado do pai pudesse ser livre. Agora eu quero que você preste atenção nisso daqui. Quando José viu que Judá estava disposto a dar vida pelo irmão, José não aguentou a situação, começou a chorar e aí acontece dele se mostrar quem ele é. E a Bíblia diz que ele gritou que todo o Egito ouviu. Então você imagina. Olha, José, enquanto governador, ele detinha o trigo, mas foi através da pessoa de Judá que viria o pão da vida. E quem que é o pão da vida? Jesus. E Jesus é conhecido como quem? Como descendente da tribo de Judá. E eu quero voltar com você lá no sonho dos trigos. Embora os 11 feixes de trigo tenham se curvado diante do feixe de trigo de José, ou seja, tipificando ele como um líder, a soberania eterna foi prometida àquele que se sacrificou pelo irmão. Olha, o sacrifício de Judá naquele dia desenhou um mapa para o Calvário de Cristo. Daquela tribo, de um homem que se ofereceu como escravo no lugar do seu irmão, para não ferir o coração do pai, para zelar, para cuidar do coração do pai, é que veio o Salvador do mundo. E é interessante, ao mesmo tempo emocionante, que assim como Judá não suportou de ver a dor do seu pai entregar ali o filho Benjamim para ir até o Egito, Cristo se entregou por nós para nos reconciliar com o Pai Celestial. Judá se tornou o fiador do seu irmão. Jesus se tornou o fiador de uma nova e uma eterna aliança. Enquanto o sonho de José falava de governo temporal, a atitude de Judá falava de redenção eterna. A verdadeira liderança não nasce com o título de nascimento, nasce com a disposição de dar a vida pelo próximo. Agora, se você entendeu o plano de Deus que estava escrito desde Gênesis, comente aqui abaixo. O que você achou dessa história? Você já tinha esse entendimento? Você já tinha essa visão? Porque quando nós olhamos para José e nós olhamos para aquele sonho dos feixes de trigo e tal, nós temos uma noção de que de fato aquele sonho se cumpriu e de que realmente José era, aquele feixe de trigo ali, de que os irmãos se dobrou diante dele. Só que tem uma revelação muito mais profunda, que foi essa revelação aí da pessoa de Judá. Jesus sendo descendente da tribo de Judá, Judá se entregando como um servo, como escravo no lugar de Benjamim, tudo para não ferir o coração do pai. Então deixa aqui nos comentários o que você achou dessa experiência de José. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal, que Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração e não perca os próximos vídeos, porque nós teremos muito conteúdos densos como esses. Eu tenho certeza que assim como eu, vocês também serão muito edificados. Sucesso, que Deus abençoe a sua vida. Um beijo.